vamos trabalhar um pouco em cima de ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão vai ser a temperatura em que uma substância pura passa do estado sólido para o estado líquido. Afinal, fusão é isso, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Exemplo, uma pedra de gelo fazendo o processo da fusão. O sólido está passando para o estado líquido, processo chamado de fusão. Se ocorrer o inverso, o líquido passa para o sólido, chamado de solidificação esse processo. Solidificação. Tá? Os dois ocorrem em uma mesma temperatura, que é a temperatura de fusão, que é igual à temperatura de solidificação. A diferença é que para ocorrer a fusão, vai ter que ocorrer necessariamente o ganho de energia. Enquanto que para ocorrer a solidificação, vai ter que ocorrer a perda de energia. Ah, legal. Como é que funciona, Cássio? Você está no estado líquido, você começa a perder energia, as moléculas começam a vibrar menos e passam para o estado sólido. Tranquilo? Quando você está no estado sólido, você começa a ganhar energia, ela começa a se movimentar mais, sai da forma de cristal e passa para o estado líquido. A característica de cada substância pura é um ponto de fusão. Como assim? A água, ela tem um ponto de fusão dela a 0 graus Celsius. O álcool tem a temperatura de fusão dela a menos 118 graus Celsius. E o ouro tem a temperatura de fusão a 1064 graus Celsius. Então, se você tem uma substância em laboratório que você não sabe qual é ela está no estado sólido, certo? Aí você vê que para passar do estado sólido para o estado líquido, a temperatura teve que ser elevada até 1064 graus Celsius. Você já tem um indício que a substância seria o ouro, porque a temperatura de fusão é uma característica presente em cada substância. Ponto de ebulição é a temperatura em que passa do estado líquido para o estado gasoso. Uma água em ebulição, ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. Para que isso ocorra, como vocês estão vendo aqui embaixo, você vai ter que ter fornecimento de energia. Você vai fornecer energia para a substância, ela vai ganhar energia e vai para o estado gasoso. Tranquilo? E isso ocorre em uma temperatura fixa, quando a substância é pura. No caso aqui da água, a temperatura seria de ebulição 100 graus Celsius. A temperatura de ebulição ou ponto de ebulição também é uma característica da substância pura. Então, a temperatura da água pura é 100 graus Celsius. A temperatura do álcool puro, 78 graus Celsius. E a temperatura de ebulição do ouro, 2.856 graus Celsius. Mas um detalhe é importante, é que a temperatura de ebulição, ela depende da pressão atmosférica do ambiente. Por quê? Porque o ponto de ebulição é atingido quando a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica do local. Então, vê que interessante. Nós temos aqui um sistema em ebulição. Ele está sob aquecimento, as moléculas estão passando do estado líquido para o estado vapor e se desprendendo. Aqui existe uma certa pressãozinha do vapor. Então, aqui é a pressão de vapor. Quando a pressão do vapor é igual à pressão atmosférica, então a substância está em ebulição. Então, Cássio, para que ocorra ebulição, tem que ter aquecimento
até que a pressão de vapor seja igual à pressão atmosférica. Não necessariamente. Vocês já ouviram falar em ebulição sem aquecimento? É o seguinte, se vocês fizerem vácuo em um líquido, você tem um líquido aqui, você realiza vácuo na superfície dele, ou seja, você torna a pressão de vapor aqui dele zero, automaticamente ele entra em ebulição, certo? Então, existe ebulição por vácuo. Quando você cria o vácuo, a pressão de vapor vai ser inexistente, assim como a pressão atmosférica é inexistente e o líquido entra em ebulição.